Afinal, por que será que o Mark trocou de uniforme? Rapaziada, o vídeo de hoje tá num cenário diferente, vocês devem estar percebendo, obviamente, né? Eu tava tendo pôr do sol bonito aqui em casa, falei, eu vou filmar hoje, né? Pra fazer aquele aesthetic diferente que eu sei que vocês gostam de inovação. A gente viu justamente nos últimos episódios que o Mark trocou seu uniforme, né? A gente tem esse uniforme clássico aí que a gente estava acostumado nas últimas temporadas, mas o fato é que ele está agora com um novo uniforme, um uniforme nos seus tons mais azulados justamente, e o que isso entrega pra gente. E eu acho muito interessante a análise que a gente pode fazer em cima disso. Vocês viram que agora justamente o Mark não é mais o único Viltromita da Terra. Ele também tem o Oliver junto com ele, e o Oliver é a tônica dessa temporada. A gente falou isso inclusive lá no vídeo passado. O Oliver, ele tá vindo e justamente ele vai fazer parte, ele vai tornear toda essa temporada sendo o possível vilão. Patrola, mas ele vai ser vilão nessa temporada? Não, mas nas próximas a gente pode ter o desenvolvimento do Oliver, ou é claro, ainda tem uma finalização dele, dependendo de como eles vão seguir a linha das HQs. Mas o grande detalhe é, Patrola, por que o Mark trocou então justamente o uniforme? Ele estava com o uniforme tão estabelecido, né? Afinal a gente lembra lá no comecinho quando ele estava sem uniforme ainda, né? Ele usava aquele capuz que inclusive o Oliver usou agora no segundo episódio. O que isso entrega pra gente? Pensem comigo, rapaziada. O Omni-Man, ele era o maior herói da Terra. Ele era o herói mais reconhecido, isso até mesmo o Grayson sabia, né? O poder dele comparado aos outros heróis, ao Imortal, né? A todos os heróis que rodeavam aquele meio, o Omni-Man era o ser mais forte. E justamente por isso, quando ele se torna do mal, quando ele se torna de certo modo, né? Ele sempre foi, mas quando ele se revela do mal, a gente tem a tônica principal dessa temporada. Por quê? Todo mundo associou o Omni-Man e o Invencível, que era filho do Omni-Man, como seres perigosos, como justamente se eles tivessem a capacidade, e eles têm, como a gente viu, de literalmente acabar com a Terra. E essa que é a tônica. A população inteira da Terra não confia mais naquele uniforme, naquele manto. Inclusive isso a gente tem em várias HQs, né? Os heróis mudarem os seus visuais, as suas roupas justamente para serem mais aceitos, né? Isso não é uma novidade nenhuma, né? A gente está muito acostumado com isso. E é por isso que a gente tem um Mark trocando de uniforme. O objetivo dele em trocar um uniforme, obviamente, não é só o upgrade que a gente está vendo nessa nova fase do herói. Afinal, a gente viu que o Mark está treinando muito. Lá no primeiro episódio é mostrado que cada vez mais ele está batendo os recordes de força, ele está batendo, né, os níveis dele cada vez mais. E isso é sim um reflexo da força do personagem, da dedicação dele em se tornar melhor e, obviamente, poder proteger a Terra, porque a invasão de Viltromita vai acontecer. Mas olha só o detalhe. Patrola, tudo bem, a gente entendeu justamente que o Omni-Man, deixou a galera não confiando nos símbolos ali que a gente tinha, né, que era justamente o Invencível. Mas ele trocar de uniforme vai fazer a galera confiar mais? Depende. O objetivo da troca do uniforme, e isso em todas as HQs são assim, é mostrar que o herói está mudado. Não é mais aquele herói de antigamente, é um novo herói. É um novo herói que tá aqui, é um novo herói que faz parte disso e que justamente ele vai trabalhar em cima, né, de evoluir como personagem. Então essa questão que eu, inclusive, eu vi os comentários de vocês, né, falando, poxa, mas eu acho que esse uniforme não casou, o Oliver também tá com esse mesmo uniforme, e é aí que entra a questão, rapaziada. O que o Oliver fez? Que a gente viu que rodeou aquela temporada ali. O momento em que o Oliver destrói lá os gêmeos de Demolição, e literalmente destrói, acaba com eles, a gente vê a maldade do personagem. A gente vê esse instinto Viltromita de atacar. Esse instinto Viltromita justamente de não deixar rastros. E isso é muito perigoso, é muito complicado. Porque a partir do momento em que o Oliver, né, se torna do mal, e obviamente tem um uniforme parecido com o do Mark, a gente entra de novo lá naquela questão. E se ele virar do mal também? Como que as pessoas vão desassociar essa imagem? Afinal, a gente viu que o Invencível rompeu justamente os seus laços com a agência do Grayson, que justamente a ideia dessa agência, de certo modo, é proteger a humanidade. Claro,
há certos custos que são questionáveis pelo Mark, mas o objetivo da agência, no geral, é essa. E é aí que é a nossa tônica. Rapaziada, olha só, e eu quero que vocês, inclusive, comentem aqui embaixo sobre isso. Patrola, se ele rompeu com o Grayson, né? Os heróis, inclusive, se dividiram. O que vai acontecer com o Invencível em relação à opinião pública? Essa que é a tônica. O Grayson agora pode usar justamente as pessoas contra o Mark. Então fazer o Invencível se tornar uma persona não grata. E inclusive a gente sabe que, de certos modos, ele já era uma persona, né, que as pessoas ficavam meio assim, inclusive, dos outros heróis, por causa do histórico dele, né? Aquela questão, diga-me com quem andas, que eu direi se vou contigo. E não tem como falar que o Invencível não tava nessa. O Invencível, apesar, né, de quando ele vai atrás justamente do Omni-Man e encontra o seu pai, e luta com ele de novo. A gente sabe que o Omni-Man está, talvez, tendo aí a sua redenção. Tá muito cedo pra gente dizer, tá muito cedo, mas a tônica é: a gente vai ter um personagem bem trabalhado, mas o mais importante, esse novo uniforme vai mostrar pra gente como que o Mark vai se tornar não só um novo herói, mas também com novos ideais. Uma coisa que eu achei extremamente interessante nesse episódio, e eu tenho certeza que vocês também, é justamente o posicionamento de herói. As coisas têm que ser o certo pelo certo. E o Mark, no momento em que ele vê o Asa Noturna voltando, né? Eu acho que a Asa Noturna, inclusive o Batman ali, que a gente já conhece, o que acontece? Ele vê que ele matou milhares de pessoas e tinha, de certo modo, se tornado um vilão. E mesmo assim o Grayson colocou ele na equipe. Mas ele falou assim: não, eu não concordo com isso. Eu não vou trabalhar com esse cara do meu lado. Então vocês veem a tônica, justamente a força dele de falar assim: eu não participarei disso. Eu não vou participar disso. E é isso que a gente tem que analisar. São esses pequenos detalhes que fazem a gente ver que ele tem, de fato, um posicionamento de herói. Que ele consegue, de fato, olhar e falar assim: não, isso aqui eu não vou participar, eu não vou fazer parte disso. E isso que é muito legal, a gente ter, né, a opinião dele, mas não só a opinião, a força dele como personagem de fazer a avaliação, né? Vocês lembram muito disso quando a gente teve Capitão América Guerra Civil, em que eles se dividiram, os Vingadores se dividiram. Por quê? Por ideologias, por modos diferentes de enxergar as mesmas coisas, mas, obviamente, cada um tem uma visão de mundo. E esse que é o detalhe legal. Então vocês veem que a gente pode literalmente esperar muita coisa, mas também esperar pouca coisa. E é isso que eu acho sensacional, é isso que eu acho tão legal dessa força que a gente consegue colocar. Porque a gente pode esperar muita coisa, mas a gente também pode esperar muita pouca coisa. E é isso que eu acho que vai ser essa temporada, e o uniforme do Mark vai mostrar pra gente a evolução dele como herói. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal que me ajuda muito, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!